E essa é a história de como um boneco de barro ganhou vida de verdade. O meu nome é Carol, eu sou cristã e historiadora. E já se inscreve no canal para juntos estudarmos a Bíblia, capítulo a capítulo. Lembrando que para uma melhor compreensão do vídeo você deve ler o capítulo completo. Ele está aí, bem na descrição, com a versão mais próxima da que eu uso para estudar, a King James 1611, a minha é a fiel e a da descrição é a atualizada. O capítulo 2 de Gênesis começa bem onde o capítulo 1 terminou, logo após o sexto dia da criação, e o sábado é apresentado como o sétimo e único dia com um nome dado por Deus. Isso em si só já é um detalhe que nos faz entender que o sábado ou o Shabat tem uma função especial para Deus, desde o começo da história do mundo. A palavra sábado vem do hebraico Shabat, que significa desistir, cessar, e é de onde vem a ideia de descanso, desistir e cessar, descanso. Logo depois que se completou a grande obra da criação, foi instituído o sábado, lá em Gênesis 2, 1 ao 3. E por causa de sua origem divina, é um dia que deve ser santificado perpetuamente por toda a humanidade. Nós vamos estudar muito mais sobre o sábado quando chegarmos no livro de Êxodo, quando ele vai ser reafirmado nos 10 mandamentos. E também no Novo Testamento, com as próprias falas de Jesus. Mas por hora fiquemos com a sua origem, que foi logo após o sexto dia da criação, no qual o Deus que nunca se cansa parou para descansar junto com sua criatura. Não por precisar ser renovado ou por ter suas forças esgotadas de tanta vida que doou nesses 6 dias anteriores, mas sim para presentear a raça humana com um dia inteiro para estar descansando e aprendendo face a face com o seu Deus. Ou seja, Jesus, a palavra, ou seja, o Criador, como vimos no vídeo anterior, já viria todos os dias conversar e ensinar a eles no fim de cada tarde. E os anjos também vinham, mas o sábado era especial. Seria uma renovação de forças físicas e espirituais durante um dia inteiro. A própria ciência comprova isso através do estudo que nos mostra que o nosso corpo possui um ciclo, o ciclo circadiano, que não é nada mais, nada menos que o ciclo do nosso relógio biológico interno, que durante toda a semana guia o corpo da gente de uma forma exata. Mas no sábado se torna diferente, o ritmo muda e o corpo fica suscetível ao reparo natural. Podemos dizer assim que o sábado é o dia de cura também. Agora, se você se pergunta como Deus criou tudo isso em apenas 6 dias, sendo que nós, para cultivarmos um girassol que fosse num vaso, levaria muito mais dias, bem, primeiramente devemos saber que Deus é Deus. E ele não tem muita dificuldade no quesito crescimento em tempo recorde. E segundamente, devemos saber que a palavra Bíblia significa pequena biblioteca, contendo 66 livros que por sua vez têm diferentes classificações e temas. Temos livros de poesia, como Salmos e Provérbios, temos livros de Daniel e Apocalipse, que são livros proféticos, e temos livros como o de Esther e o próprio Gênesis, que são livros históricos. Então, por mais que dentro do livro de Esther possa haver uma profecia nas entrelinhas, ele continua sendo um livro que conta uma história, um livro histórico. E por mais que Daniel tenha histórias, a parte da história de Daniel no meio, ele continua sendo um livro majoritariamente profético. Então, a linguagem que se usa em cada um desses livros é diferente, e o relato de Gênesis não é uma alegoria. Embora possua no capítulo 3, por exemplo, uma profecia, em suma, ele é um livro que relata de ponto a ponto de como foi a criação do mundo. E cada um desses 7 dias são dias literais, pois, como eu já disse, esse é um livro histórico. Então, os 7 dias de Gênesis não vão se enquadrar nos dias proféticos como os dias que são descritos lá no livro de Daniel, que vamos ver lá na frente. Agora, logo em seguida da instituição do sábado no Éden, a Bíblia rebobina um pouco mais a história e conta com mais detalhes como foi a criação do homem e da mulher também. Deus usou uma matéria-prima, lembra? Da gaveta de materiais de arte que falamos no vídeo anterior. Então, ele usou a terra para criar o homem, e por isso conseguimos ver matéria igual à da terra no nosso corpo. Podemos citar o químico Dr. Edwin Emerling, que nasceu em 1865 e morreu em 1929. Ele ficou fascinado ao constatar a coerência de afirmação bíblica ao encontrar uma precisão química entre os elementos presentes no barro e no corpo humano. No pó da terra há 16 elementos químicos diferentes e no corpo humano há esses mesmos 16 elementos químicos. E ele fez uma afirmação destacando que havia ainda outros elementos a serem descobertos e que, apesar de seus esforços,
ainda não havia conseguido identificá-los. A argila contém uma série de minerais, tais como alumínio, silício e oxigênio, e sua composição forma uma substância chamada hidrogel. Esse polímero facilita a síntese das proteínas, DNAs e demais componentes que tornam uma célula viva. Nos testes em laboratório, esses hidrogéis de argila apresentam uma função de confinamento, ou seja, um lugar seguro e protegido para biomoléculas e reações químicas, pois essas moléculas orgânicas tendem a aderir à superfície da argila, evitando sua degeneração por enzimas nucleares. E o versículo diz: "E o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente." Veja que o texto diz que se tornou uma alma vivente. Com essa simples frase também já aniquilamos mais uma questão existencial. O ser humano tem um corpo e uma alma que sai dele em algum episódio e também na morte? Não, de maneira nenhuma. O ser humano é uma alma. A junção do boneco de barro com o sopro da vida de Deus forma uma alma, ou seja, um ser vivente completo. A alma é um termo equivalente ao hebraico nefesh e ao sânscrito atman, e do grego psique, que significa ser, vida ou criatura. Etimologicamente deriva do termo em latim animo ou anima, que significa o que anima, sendo a vida de cada organismo não sendo eterna e não separada do corpo. Muito pelo contrário, ela é o ser, a alma é o ser. Esse ser, essa alma não é eterna, pelo fato que vamos analisar no próximo capítulo, porém, poderá ser eterna pelos fatos que vamos continuar estudando durante a Bíblia. Mas poderá ser eterna no momento em que começarmos a entender como foi formado o plano da redenção e como que ele funciona. Deus criou primeiro o homem, que recebeu o nome de Adão, que significa homem da terra vermelha. Aí nesse ponto é interessante saber que o tom de pele de Adão era avermelhado, contendo nele uma base de DNA que levaria à existência de todos os outros tipos de etnia da Terra. Ou seja, não há nem por que existir racismo, todos nós temos a mesma origem do mesmo homem vermelho. E esse homem é Corado, rei desse perfeito jardim, onde tinha uma vista linda e alimento certo para o seu corpo. Ele tinha apenas uma lei a ser seguida, e essa lei era a prova que mencionei no vídeo anterior. Prova essa que, se passasse, o tornaria não apenas rei do Éden, mas morador e parte da família do céu, junto com Deus e junto com os outros santos anjos no céu. E essa prova era aparentemente muito simples. Ele poderia comer de todas as frutas de todas as árvores do jardim, menos de uma, a árvore que se chamava a árvore do conhecimento do bem e do mal. E, se um dia ele comesse dessa fruta, ele morreria e perderia o que até então ele possuía, que era a vida eterna. Ele ainda não morreria. Se ele tivesse continuado firme nessa prova, ele teria vivido eternamente, assim como todos os seus descendentes. Não seria Deus que o mataria, mas sim a sua própria decisão, em conjunto com o estrago que o inimigo de Deus fez na terra. Mas isso também é algo para o próximo capítulo. Depois disso, Deus olhou para a sua mais nova e bela criatura e viu que ele estava muito sozinho. Deus deu um trabalho para Adão de colocar o nome em cada um dos animais da terra. Isso era uma forma de fazê-lo participar da criação de Deus. E Adão deu nome a cada um, macho e fêmea, mas não viu para ele uma que fosse uma igual, uma parceira, uma ajudadora. E então, Deus deu o último e super especial toque na criação. Deus fez com que Adão dormisse um sono profundo e tirou dele uma costela. E dali ele fez a mulher. E Eva era o nome dela. Adão amou tanto Eva que chamou ela de carne de sua carne e ossos de seus ossos. E ele a cuidaria como se fosse parte dele mesmo, porque ele nunca faria mal à sua própria carne. E Eva o amaria, sendo sua fiel ajudadora em todas as questões da vida. Vida que até o presente momento era perfeita, sem dor nem tristeza e muito menos com dificuldades. Um último detalhe é que esse capítulo finaliza dizendo que ambos estavam nus e não se envergonhavam disso. Isso não tem nada a ver com aquelas clássicas imagens de Adão e Eva tendo seu corpo minimamente coberto pelos galhos de uma árvore cheia de folhas do jardim. Embora, como eles eram marido e mulher, isso também não teria tanto problema assim. Mas a verdade verdadeira é que ambos não necessitavam de roupas artificiais, como nós hoje precisamos, e como Moisés já precisava quando escreveu o livro de Gênesis. Mas assim, como a terra se iluminou antes de termos o sol para clarear o dia, então Adão e Eva também eram revestidos com a glória de Deus. Eles possuíam vestes de luzes.
Assim como nós voltaremos a ter se escolhermos o bom caminho, vestes brancas significando um caráter puro, santo e imaculado, uma vida de retidão e de inocência. E assim, lá no Jardim do Éden, logo após a criação, tivemos dois marcos super importantes, duas instituições feitas por Deus, gênias e eternas, o sábado e o casamento. E foi assim que um boneco de barro ganhou vida. E se achou esse conteúdo interessante, deixe sua curtida e seu comentário. E nos vemos no próximo capítulo dessa história. Tchau!